Olá meus amigos, aqui quem vos fala é o vosso amigo Frank Rony e hoje eu quero abordar um assunto de cunho teológico cujo tema ainda é um tabu em pleno século XXI. Esse tema que eu quero abordar, ele é um tabu na vida da maioria das pessoas que professam uma determinada fé em Deus, uma determinada crença em Deus. E o tema é vida após a morte. Há uma grande incógnita, há um grande ponto de interrogação, há uma grande dúvida no coração da maioria das pessoas religiosas. Se verdadeiramente existe vida após a morte ou não. Por mais que elas falam de Deus, falam que creem em Deus e tudo mais, no fundo elas têm medo de morrer. No fundo elas não têm certeza se existe vida após a morte, se existe um lugar fora do planeta Terra, onde após a nossa partida deste mundo, podemos habitar. Então o que acontece? Mateus capítulo 22, versículo 29, o Senhor Jesus Cristo diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, Deus diz que o povo de Deus perece ou pereceu pela falta do conhecimento. Então eu quero abordar esse assunto de cunho teológico e quebrar esses tabus sobre este assunto que tanto perturba a mente das pessoas no geral. Embora este assunto, na verdade, o assunto morte é um assunto natural. Por que natural? Porque acontece com ricos, com pobres, com negros, com brancos, independentemente da raça, da etnia, da cultura, do nível intelectual, da sua condição econômica. A verdade é que todos nós, como seres humanos, iremos morrer um dia. Nós morremos, somos seres mortais, Mas vamos abordar esse assunto, vamos quebrar este tabu à luz do conhecimento das Escrituras. Vamos lá? Então o que acontece? Lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, está escrito bem assim: e o pó, que é o nosso corpo, está se referindo ao nosso corpo, e o corpo volte ao pó como era antes, mas o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, nós não temos apenas um corpo físico, um corpo humano, nós temos também uma vida imaterial, uma vida espiritual que permanece após a morte física. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 26, está escrito: assim como o corpo sem o espírito está morto. Ou seja, o que detecta a morte física é quando o espírito deixa o corpo, mas o espírito continua vivo após a morte física. Lá em Hebreus 9, versículo 27, está escrito assim: que ao homem é determinado por Deus, está determinado por Deus morrer uma única vez, vindo depois disso, seguindo depois disso o juízo, o juízo do espírito. Ou seja, quando partimos desse mundo, o nosso espírito, a nossa vida espiritual, ela está sobre a jurisdição de Deus, sobre o governo de Deus, não está mais sobre o governo deste mundo, Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e o versículo 8, está escrito assim: porque sabemos, ou seja, compreendemos, que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, está se referindo ao nosso corpo humano, se nós morrermos fisicamente. Aí diz assim: temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Versículo 8 diz: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitarmos com o Senhor, para ir morarmos com o Senhor. Ou seja, morrer para um cristão, para uma pessoa que professa a fé em Deus, uma fé cristã, é apenas se mudar, fazer uma mudança, é partir para estar na glória com Cristo, com Deus. Afinal de contas, nós somos família de Deus, Somos filhos de Deus. E o que acontece? Filipenses capítulo 1, versículo 23, Paulo diz que estava em aperto, porque ele não via a hora de partir para estar com Cristo, porque isso era muito melhor. Ele estava falando da sua morte física, morrer fisicamente, deixar este corpo para partir
para estar com o Senhor, porque isso ainda é muito melhor, é infinitamente melhor. Também, Filipenses capítulo 3, versículo 20, Paulo diz: mas a nossa cidade, a nossa pátria está nos céus, da onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 11, versículo 10 e o 13 ao 16, diz assim: porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Então, existe uma morada, existe um lugar fora do planeta Terra, aonde quando deixamos este corpo aqui, o nosso espírito segue esse destino, o destino dessa morada, deste lugar, criado por Deus. Versículo 13 a seguir diz assim: todos estes, está falando dos heróis da fé, morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ou seja, eles entendiam que vieram neste mundo, mas que estavam neste mundo apenas de passagem, né? Que a verdadeira morada não era aqui. O versículo 14 diz: porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teria a oportunidade de retornar para lá. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade, uma pátria, uma morada, um lugar. Aí, Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23 diz: mas chegastes ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados. Então existe uma morada celestial. Também em João 14, versículo 1 e 2, Jesus diz: não turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Aí, lá em Efésios capítulo 2, versículo 19, diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Nós, como filhos de Deus, pertencemos à família de Deus. E lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, diz: alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ou seja, não existe apenas o planeta Terra suspenso no cosmo, né, inserido em uma das trilhões de galáxias que existe no universo para nós habitar. Existem muitas outras moradas também no espaço sideral. Um grande abraço a todos, espero que sua dúvida sobre vida após a morte tenha sido tirada através desse breve estudo teológico. E até o próximo assunto, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço a todos, ficam todos na paz e um beijo no coração de todos.